todos os hipérboles e pleonasmos possíveis, convidando, né, um camarada massa que está aqui na frente, né, que é o nosso amigo Marcos Sufi. Marcos Sufi, eu sei que você tem uma grande história aí pelo surf, né? Eu sei que hoje você trabalha com o cultura popular, como eu falo da vida. Se apresenta aí para a galera, fala quem é você e o que você está fazendo hoje aí nesse mundo de produção cultural. E eu sei que você está trabalhando também com um índio. Como é que é essa história de trabalhar com o povo indígena, né? São também tem artistas dentro das tribos, né? Danças, cultura. Fala um pouco aí, como é que tu chegou aí nessa vaga? Bom dia, gente. Canal Ó Cozinha, né? Então, assim, eu penso da seguinte forma, que nada acontece por acaso, né? A gente já tinha até conversado antes, né? De conseguir fazer, encaixar, a gente vem fazer essa participação com você. Do canal. Estima muito, e não é de hoje, mas as agendas, de certa forma, não coincidiam. Mas para mim é um prazer, é uma honra. Eu me sinto bem, eu sou pernambucano, né? E me sinto muito bem cabeça também. Eu tenho uma vida na cidade, mesmo às vezes afastado, mas a gente sempre está trabalhando e objetivando construir ações aqui dentro da cidade, né? Com a questão da cultura popular, principalmente. E também no surf. Mas hoje a gente está muito focado, as coisas estão assim, muito na ponta. A questão do programa Cultura Viva, inclusive é lei, né? Já com mais de décadas já de publicado. E a gente vivenciar isso, né? A gente está dentro desse foco. A gente, inclusive, está começando, trabalhando aí para que a gente potencialize o Edu. Eu até convidei você para que a gente se some, porque precisa, de certa forma, se a gente, assim, nunca teve muito, mas a gente já teve alguma coisa. A gente retome e volte a fazer encontros, né? Celebrações, enfim, festivais. De alguma forma, a gente se mantenha envolvido aqui no Cabo, né? Isso é uma realidade. Eu acho que Mas mês de setembro. Mas tu começaste a tua vida de produção foi com surf? Por isso que teu nome é Marco Surf? Como foi que chegou esse nome, Marco Surf? Nem eu sei. Sei não. O fato é que, quando eu tenho esse envolvimento, né, e tenho trabalhado inúmeras vezes em prol do surf, porque a gente via que o surf na localidade como Gaibu era a saída. Não tinha nada que, assim, a praia é comparável, né? Belíssima, e eu considero uma das mais bonitas do mundo, para Gaibu, Caminho do lado. E a gente via que nessa circulação de pessoas era uma saída, né? E também todo um retrospecto. Mas na questão do surf mesmo, a gente abraçou isso em 85, o primeiro circuito local. Em 85 a gente fez. E os atletas locais, né, eles não aceitavam nenhuma participação de gente que não era local, né? E a gente conversou alguns, tinha desde a churrascaria suave, porque a gente tinha que dizer que era local, mas ele morava no Cabo e tal, e mesmo sendo do Cabo, só se fosse da praia, depois ser local demais, né? Mas a gente conseguiu fazer muitos amigos, né? Nesse período, fase boa. Eu até comentei aqui que quem conhece de fato conhece Gaibu, sabe que tinha dias assim que a gente ficava querendo que não acabasse, né? E coisa assim tão massa, né? Tão bacana. Isso nos campeonatos. Energia, lugar. Os campeonatos era. Inclusive, isso, de certa forma, me popularizou no Cabo. Por quê? Todos os domingos, o pessoal a Gaibu é a praia do Cabo. Sempre foi. Né? Você se encontrava
se encontrava. Então, existiam as tribos, né? Antopeiros, pessoal de acampamento, pessoal da cidade do Cabo, outras regiões vizinhas, né? Enfim, Baigu era a convergência dessas tribos, né? E aí, nessa trajetória, quem vivenciou e quem não vivenciou saiba que a gente viveu muitos dias de glória, de vida suave lá em Baigu. Aí então daí foi que popularizou o seu nome, Marco Suf, né? Vou estar envolvido nisso. O Suf, na produção ali, tá juntando a galera. A gente começou a fazer campeonatos, existia uma ação, né? Criativa ali, né? Isso era legal, um grupo, inclusive pessoas até mais novas que eu, né? Pessoas do Cabo, né? Tinha aí o Kik na Coab, tinha Nego Doca também lá na Coab. Tinha uma galera assim, com o menino da vida, social. Tem pessoal, tinha um surfista lá que era também mesmo. Ele era feirante, né? Então, assim, era. Se tivesse sempre navegando todo o universo. O surf tinha uma certa. Não controle, mas um grupo que marcava a presença ali e fazia com que a coisa funcionasse. A gente, inclusive, muitos companheiros desses não estão mais, né? Mas a gente tem essa memória afetiva, né? Porque, assim, eu vim aqui para o programa, toda essa construção do Cabo, né? E eu tenho uma vivência aqui já de 40 anos, e isso eu consigo memorizar pessoas, né? Foram livros, partidas, Eduardo aqui, meu vizinho, Eduardo. Paulo, né? E outros, né? Tantos outros. E isso, daí, o conhecido Marco Suf me deu, né? Bela Vista, Topinha, Malapia, Topa, né? Aqui, né? Baixo Francisco, aqui colado. Charlequinha. Tudo aqui colado. Mercedes, tenho muita amizade com Mercedes. Liberdade, Usina Liberdade. Jussaral também. São 47 bairros. Nossa, gente, Pontezinha não se fala, né? Se fala nisso um pouco, né? Do pouco de roda. E essa história, eu participei, inclusive, de um dos eventos que você fez lá. Nesses últimos 30 anos, né? 30 anos. 30 anos de coco. Quase isso. Mas a gente está nesse. Já bem próximo. É uma estrada, né? Tu hoje representa quantos grupos, assim? Não, esse trabalho artístico era algo que eu não contava, né? Porque meu foco sempre foram os projetos, né? E aí foi aparecendo, né? Um artista, invitando outro. Mas, assim, é um trabalho duro. Muitas vezes eu tenho que dedicar muito tempo mesmo para fazer a documentação, de certa forma, habilitar, né? É um termo que eles falam, né? A habilitação. Inclusive, a habilitação passa pelo artista e passa pelo documentário. São 2 anos. O artista tem que ter currículo, ele tem que ter portfólio, atividades que ele participe. O artista em si, ele tem que. Todo artista faz isso. Recorta, né? Seu nome numa história lá, hoje é virtual, mas dá um print e fazer o portfólio. A gente pode falar, mas tem que provar. Né? E eu creio, né, com certeza, que tem muita gente boa aí, né, velho? Não teve ainda esse start, né, de correr atrás, de saber fazer o portfólio. Tem os caminhos. Tem como chegar lá, né? No caso, hoje tu tem uma produtora, eu sempre procurei esse caminho. Sempre procurei esse caminho. E eu me capacitar nesse mercado, né? Porque ele evolui, o mercado evolui. Né? Então, assim, eu, como sempre fiz parte, né? Também uma história minha pessoal, do movimento social, né? A gente participou de conferências, a gente participou de encontros, de festivais juntos. Né? Eu lembro que no Cabo teve. Isso aqui pode não ser o Cabo, mas uma matéria sobre o Cabo, mas tem que ter um contexto Cabo. Né? Acho que nessa construção o encontro de pouco vai ser ali.
né? E assim, o pouco de pontezinha aqui é um outro produto, não um produto forte. A gente já trabalhou isso desde 2008. 2000. Né? A gente concebeu a criança e tratou ela para que ela crescesse. Aí hoje tem uma quantidade de grupos que não tinham. Inclusive, eu me lembro que em 2005, Roberto Concada, né? Ele, inclusive, faleceu, um mestre, um pouco de pontezinho, meu amigo, e disse: eu criei o Renascer. Aí tu criou o Renascer? Ele está na programação. Aí já botou ele, e aí o Renascer, depois a gente fez uma outra. Essa cena do corpo a gente trabalhou muito. Com todos. Não está entendendo? Acho que o tempo local, hoje, ele é forte. A nível de Estado. A gente tem que melhorar muito ainda, claro. Mas a gente conquistou isso. E conquistou junto. Né? Apesar com as divergências internas, que a gente sabe que existem em tudo. Né? Às vezes uma pessoa concorda com uma coisa, o grupo concorda com outra. Um partido do corpo. Então vai chegar lá, mas assim, a gente, inclusive, o pessoal da galera aí do Cozinha, a gente fez um show massa, velho. Eu não esperava. Quando eu cheguei, eu estava em Serra Negra, no palco da música. Eu não ia tocar no palco das culturas populares, mas a gente estava no palco da música. A gente chegou 1 hora no show atrasado. 1 hora atrasado. Porque pegou garrafamento, mais de 2 horas e meia. Aquelas 3 faixas. E o pessoal estava esperando um pouco de pontezinha para tocar. E a gente subiu no palco, fez 20 minutos. 20 minutos, meu irmão. Claro, produção, agradecendo, inteligente, porque cozinha uma atuação. A gente não estava ali de completar a grade. A gente era uma atuação e a gente voltou, né? Quero dizer, o grupo de cozinha voltou. Porque ele não participava de grandes eventos, então em Paulo Pernambuco, no país. E os meninos fizeram show de parada. Foi um show, velho. Sem retorno, de 20 minutos. Ele chegou numa ânsia, os caras disseram: ele vai conseguir. Ele não perdeu o show novo, dentro da vibe que estava rolando dentro da van, né? Ele vai conseguir. Eu cheguei lá em tempo rápido. Imagine como um caminho, né? Durante o caminho. Aí cheguei em Bezerro 20 minutos antes deles. E eles lá atrás, né? Quando eu cheguei, que eu desci, o pessoal da produção: cadê o povo, meu irmão? Tem calma. Aí tu chegou comigo, daqui a pouco, onde é o palco? Peguei a situação, e vim subir. Substituição no palco. Camisa errada aí. Mas aí, quando o show começou, assim, Serra Negra, né, é um local belíssimo. Para mim, Cenário sensacional. Hoje, Pernambuco é um creme de la creme. Astral, aquele frio. As tribos, né, participando ali, a música já fazendo esse trabalho também. E aí, eu acreditei que eu estava em Serra Negra ali. Eu nem sabia. Eu pensava que ia tocar em Viseiros, porque são muitos polos, mas massa. E não o polo da música, né? Cultura popular, né? Tem feito isso. O palco da cultura popular, a gente fez o fez. Isso já numa sequência de show, né, Lu? E alguns grupos realmente vêm se destacando, né? Isso é importante. E renovação aí está muito, né? Os editais hoje muito concorrido. Você é especialista, inclusive, em edital. Eu sei que você já aprovou mais de 100 projetos, outros projetos aí no Futuro. Muito consecutivo. Muito bom a obra que a gente construiu. Mas ao longo dos anos, isso já vem no ritmo de 25 anos. 25 anos. Desses projetos, assim. Desde o SIC. Qual o SIC Recife? Quais projetos? Então, assim, desses projetos que você está trabalhando hoje, assim, o que mais se destacou desses grupos, e do que você escreveu, que você aprovou no Estado, esse projeto foi o que eu queria fazer. Hoje a gente está em execução, né? Em Ipujuca, o Consciência Negra do Ipujuca, é todo dia, que é uma residência, né?
uma brincadeira artística, né? A gente está uma vez por mês lá, no último domingo, em Porto de Galinhas, na Jupirá, no Vila Forró. A gente faz 1 hora de show, é um projeto de manutenção, é um projeto de relevância no aspecto negro, porque a gente se autoafirma ali, né? Está ali para que as pessoas saibam que a consciência negra ela tem que ser diária. A comemoração é um mês por ano, né? É o dia 20. Hoje a gente vai produzir esse evento em Pujuca, no Céu do Óleo, dia 20 de novembro, próximo. Além desse que a gente está atuando agora, né? São 12 edições e a gente vem desenvolvendo a música. E aqui no Cabo, a gente está com o projeto Ponto Cultura, a botar em tona, a tona agora de setembro, onde a gente vai atuar na escola e na região praia e região Pontezinha. Isso aqui no Cabo, né? Ali é regional 2 são as praias, né? E ali é 1, né? Regional 1. São centro. A nível de quem é do Cabo sabe o que eu estou dizendo, né? São as áreas administrativas, né? Com ele fica no município. Mas não é diferente em canto nenhum, porque Recife tem as RPA. Então, a gente atua em Recife, a gente tem o escritório da produtora em Recife. O Farol da Vila é um Cabo, né? Um ponto cultura Gaibu. Mas tem a produtora que a gente atua até para otimizar, né? A central lá. E a gente vem viajando muito, velho. Fez o projeto indígena agora, concluiu esse ano. São 10 anos já na aldeia lá, trabalhando nessa questão. Qual o nome da aldeia? A aldeia Funiú. Funiú, né? Aí os trabalhos com esse grupo. Graças a Deus, 10 anos na aldeia, a gente. São mais de 7 mil índios, a gente tem amizade de todo mundo, velho. Já é assim, o pessoal já. Eu ando em Águas Belas, a galera na feira do trânsito, ou na feira. Aí o Marcos Sufio, até aqui. Mas assim, e sempre a gente trabalha as escolas infantis, né? Indígenas. Todas as escolas indígenas que trabalham. Apresentação, exposição. Mantendo. A gente não veio para manter ali a cultura, né? A música, a dança, a produção, a gente estimula. Sempre tem um menino vindo querendo tocar. Um dia a banda é diferente, outros músicos. Tem uns de apoio mesmo, e tem dois, né? E tinha gente nova e gente mais idade. Isso é muito bacana, né? Já a musicalidade também já passa a ser um laboratório. E as crianças, aí toca o recreio, aí eles começam a aparecer, daqui a pouco eles pegam o pífano e ele pega o pífano e ele já automaticamente hipnotizado vem. Mas é um projeto de manutenção, principalmente do idioma lá, que ia ter. Que os funiús eles preservem mais tempo, né? E a gente criou a situação para a gente dar um apoio. O índio é o mestre, faz isso muito bem. Eu vim para cá recentemente, né? Já na sexta-feira, a gente acabou a oficina, pegou o certificado de experiência, fez a formatura da gente. E eles também fizeram, porque agora, hoje se inicia o Uricuri dele lá. Né? Onde eles vão para a aldeia, passam 3 meses lá, o ritual dele, o idioma, e retornam, né, para a aldeia que eles residem. São 2 aldeias. A aldeia velha, que foi abandonada, eles moram na periferia dela, né? Eu tenho uma cidade, né? Da aldeia, da minha cidade, é uma vila de casas. Tem a igreja, mas fica tudo vazio ali. E está todo mundo concentrado lá. Um branco lá não pode ir. Você pode ir para a partilha do Uricuri, você assistir. Isso é muito bonito. Eu fui ainda, né? Tive vários convites a partir deles. Eu saí em fileira. Mas, enfim, esse convívio lá a gente manteve. E o Índio Matinho lá, nosso parceiro, eu trabalho com ele já há 30 anos, artisticamente, mais ou menos a metade disso. Né? Eu contratava o show dele, eu trabalhei com o Dona Selma também. E trabalho com grupos novos. E que vem dando resultado. Né? Trabalho com o Zé Moleque do Tal, trabalho com o Messezinho, Renascer, a Ciranda Praeira, né? Tem músicos daqui, inclusive, mandar um abraço para a Josias, né? O professor Josias e Dinho, da Filarmônica, do Cabo. Eu tenho grande amizade com o músico aqui. E trabalhamos também, inclusive aqui no Carnaval, né? Moab,
mais São Francisco. Baterista, né? Baterista. Rodado. Cara do tempo. E os meninos aí, tudinho, né? Aleixo, isso especificamente aqui no Cabo, né? Jardel Gíria também é um parceiro nosso. Inclusive, a gente entrevistou ele aqui. Eu costumo dizer que é a família, né? A família farol da vida, né? Isso. Eles são membros, né? Então, assim, e essa relação que tem com Jujuba Trianon, né? Um amigo folclórico, né? E é um cara que no palco ele consegue. Inclusive, eu falei com ele essa semana e ele disse: a cara tá coçando, não tem show pra gente fazer, não. Ele queria eu, né? Mas, assim, são amigos e que a gente fez através da música. Agora, e cada um tem seu grupo também, né? A gente fortalece não só o coletivo, mas como o individual. Ele tem um grupo dele, ele bota os músicos dele, né? Ele tem toda uma cadeia, né? Quando a gente faz uma composição, tipo um pouco de pontezinha, isso é um projeto, tá entendendo? Mas dali se vem um pouco do Mercezinho, vem um pouco do Mercezinho, fazer a base. E vem o Zé Moleque também atualmente. Então, o pontezinho é isso, esse vulcão aqui empurrando para cima. Porque quanto vai empurrar a gente para cima é melhor. Aí para baixo, a gente se impõe no município, né? E até no próprio estado, porque a gente vem habilitando meninos, mas a gente sabe que hoje uma inscrição dessa é uma competição. E são muitos e muitos clubes hoje, né? E a gente tem que, de certa forma, sempre conversa com eles, se destacar, né? Muitas vezes eu chego no camarim, converso com um, converso com o outro, tem que levantar a moral do grupo, né? Tem que chegar ali no palco e dizer para quem veio, fazer diferente, né? Isso, o Pontezinho, como os outros também, né? Como Zé Moleque, Jardel Gíria, a galera vem dando, né? Sempre balançado na música aqui, né? Eu sempre disse, inclusive nessa minha trajetória, que vem longa, né? Desde que eu cheguei aqui em 84, né? Na Fazenda Ipi, Fazenda Cultura Ipi. Eram todos sons. Não existia iniciadores corais. Gaibu era uma vila de pescador. Tinha os veranistas, né? Que era as casas da fazenda. E eu conhecia, era amigo do administrador e conversava muito. Um dia disse: eu venho para cá. Ele me abrigou. Eu fiquei na fazenda de Cucaibu, morando por nativo, né? Talvez eu tenha sido pioneiro nesse aspecto de ser a primeira pessoa a vir morar ali de fora, né? Eu era de fora. Mas aí, loteou e tal. Hoje, Gaibu, essa explosão demográfica, né? Na Serrada dos Corais, né? Tem muitas comunidades, Gaibu Novo Gaibu, enfim. Mas eu acho que a gente não pode deixar morrer isso. A praia é belíssima ainda, né? Tem que se valorizar, autovalorizar, né? E começar de alguma forma a contribuir para melhorar, para mudar. Está entendendo? E todos são cidadãos, todos sem discriminação para qualquer uma da sua atividade, né? Porque você começa a trabalhar desde da banda, ela se formando, vocês formam no projeto de vocês também, ou formaram já pessoas no corpo? Eu costumo dizer assim, a gente vai iniciar umas oficinas de ao menos a gente forma um cidadão. Quando vocês aí estão ali fazendo o resto ele vai desenvolver. Se vão conhecer o percussionista, o músico, o produtor, ou não, deixa muito à vontade, mas isso ali deu um empurrão para a cidadania. A sair da linha do crime, do vício, do ócio. A cultura ela tem esse poder, né? Armazena, né? E aí você sabe que ali a periferia. E você sabe que o golpe é isso aí. É uma reação contrária a todo o marasmo social, né? E hoje é muito nocivo. Muito nocivo. Mas aí, esse projeto é para que a gente consiga fazer a parte da gente. O farol da vila. Isso a comunidade. Não tem custo. A gente vai atuar na escola, vai atuar no ponto de cultura. Isso já está. Eu passei um tempo também trabalhando no município, né? Trabalhei como técnico algumas vezes na cidade para desenvolver as políticas públicas, né? Fazer projetos
enfim, a gente tem um pouco de conhecimento também pelo lado pessoal, né, de acompanhar desde o início o movimento do Sistema Nacional de Cultura, essa construção para o programa Cultura Viva. Em 2009, 2008, a gente foi Sala de Cinema Nacional. A gente tem uma sala de cinema com 4 anos, né, todo mês vai ter exibição, no mínimo, todo mês. O projeto garante, mas isso não quer dizer que se a coisa pegue, ou vem alguém com alguma exposição e vai brigar. Porque, assim, a ideia é, o Farol da Vila é uma instituição, e a gente, como instituição, a gente tem os compromissos das redes sociais, para que a gente consiga captar ali na região, ali na praia, ou na região adjacente, protagonistas, pessoas que vão participar e até se destacar, né? Participar, principalmente a participação, mas a ideia é que a gente contemple jovens, né? E por um âmbito também escolar, as faixas etárias, infantis e até creches. A gente já vem desenvolvendo isso com o cinema, desde o EJA, as creches, dentro do município do Cabo. Isso como um ONG, como um projeto independente, ora as leis, né? Paulo Gustavo, que é uma só, foi emergencial, e a PNAB hoje é o que consolidou, porque quando a gente, lá atrás, a gente estava lá no Coqueirinho, né, em Pontezinha, distribuindo cesta básica, da lei obrigando a pandemia. Aí veio rápido, a gente foi lá, distribuiu, só encaminhou a fundar aquele sendo pessoas de bolsão na situação da pandemia, né? A gente preferiu que a galera Pontezinha fosse contemplada. A gente contemplou tudo. Marcamos lá as cestas, entregamos, registramos. Enfim, mas toda essa construção, lá ali inicialmente a lei Aldir Blanc, e aí a discussão, o governo Lula, né, voltando na ponta com uma proposta, e hoje a lei é lei, né? A PNAB seu plano. São 5 anos, né? São 5 anos, mas eu até escutei algo que fosse como o SUS, né? Que é isso que a gente objetiva. A gente criou o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Saúde. Então, assim, a nossa cultura é o nosso diferencial. Não pense ninguém, e os turistas, e os gringos. A gente sabe que tem um outro lado negativo da moeda, mas o nosso turismo cultural é muito forte. Tanto que tem cultura de Pernambuco, cultura brasileira viajando mundo afora, apesar da crise, né? De guerra, de boicote, mas enfim, e tem sido uma revolução. A gente hoje tem um leque de opções, do meio sabe, e também tem as divulgações, né? Virtuais, de cada um, e que a gente tem uma opção de lazer, que a lei, eu vejo eventos em Itamaracá, eventos em Goiânia, no sertão, na nossa região, de gente que está fazendo isso com recurso da lei, né? Esse é o objetivo. E a gente também inserido nesse processo com muita responsabilidade, servindo de apoio, né? De apoio, sendo parceiro, né? Independente de questão política, eu não uso esse subterfúgio. Quem me conhece sabe, e talvez é porque eu não tenho toda essa aderência, né? Mas, assim, eu procuro ser amigo do gestor. Né? Porque o artista, independente da gestão, vai continuar sendo artista. Eu trabalhei com todos, né? Todos, né? Eu sei que existe a questão do localismo, eu não sou uma unidade. Mas o Farol da Vila surgiu a partir de criar, de manter a obra que foi criada. A gente criou uma obra. Eu sei, eu tenho plena consciência que isso é tudo, a obra não é minha, eu sou só um instrumento, né? Eu pego isso como luta e sobrevivo do que eu faço, com certeza. Mas quem me conhece sabe que é trabalhando, o tempo todo trabalhando, né? Eu adquiri respeito em Gaibu, dos pescadores de Gaibu.
porque a hora que eles saíam para trabalhar, para pescar, né, para puxar a rede, puxar o barco, ir para o mar, eu estava lá, né? Eu ia fazer o meu lado, eu não era pescador. Então a gente, de certa forma, né, a gente muitas vezes ia surfar e os pescadores já estavam lá esperando a gente chegar, para eles ficarem apreciando. Né? Então, assim, Beto Palhada, Lito, surfista local, né, Damião, Osmo, Bingo, Misson, tudo essa construção que a gente fez inicialmente, depois partiu para os projetos Olho d'Água, né, que foi, talvez, eu sei que teve aqui no CSU, teve um projeto do Estado, né, que a galera participou, mas Olho d'Água foi um festival local, sempre foi. Né? Até porque a proposta dele era pegar bandas locais e a gente fez isso. Sobreviventes, de efeito visual, os meninos, né? Das bandas de rock. Das bandas de rock do Cabo. Né? Tanto reggae. Foi aí que tu começou a trazer essas bandas de rock. Livre 12, quando surgiu o festival. Não, inicialmente o surf. O surf. Aí vieram os festivais, né? Veio o Hang Loose, que foi internacional, em 91, o Hang Loose. E eu fui pro local. E o internacional, o dono da Hang Loose, a produção local era nossa. A gente botou quase 80 pessoas lá em Gaibu para trabalhar. Nativos, para limpar, para subir canteiro, limpar. Sei lá, o que fosse preciso, no show, né? Eu produzi a casa. O Gaibu para show, inclusive, estava fechado. Aí a gente falou com o Guilherme, falou com o Wagner e a gente conseguiu a chave. A gente foi o último suspiro do Gaibu para show. A gente abriu para botar lá Cheque Tosado, Devotos do Óleo, Querosene Jacaré, Abrits, aquele Querosene Jacaré. Então, foi o último suspiro. Para quem não sabe, pessoal, Gaibu para show é a casa de evento que hoje é onde se encontra o Mix. Né? Então ali era um espaço privado que rolava eventos. E Marco Surf realizou vários eventos. E entre esses eventos, um evento que foi a gente ficou com o evento principal. A gente alugou a casa lá na frente, lá, fez escritório de imprensa. A prefeitura apoiou, né, no setor de estrutura, né, naquele momento. Meu amigo Ramon Freitas, faz falta. Não está mais entre nós, né? Faz falta. Então, assim, a gente, no Hang Loose foi uma revolução, né, porque foi 10 dias aquele evento. E aí era circuito mundial, segunda divisão, mas com premiação lá era $100 mil, né? Na época o dólar era bom, praticamente. Então, R$100 mil. Então, a nata do surf, a nata do surf mundial brasileiro, foram dezenas de países. A gente inaugurou o Hotel Canários. Assim, a gente forçou que inaugurasse aquela parte dos apartamentos, onde se hospedou os gringos, né? E a gente foi muito feliz, porque a gente tem um menino que a gente sempre deu apoio, muito apoio, o Bernardo Pimeu. Inclusive, a gente está num processo também lá de digitalização do acervo, né? É um acervo muito importante. Tanto o carro como o contexto geral, né? O CIF, os eventos, os artistas, os projetos que a gente apoiou. A gente fez parceria, né? A gente foi para Cunhaém durante a criação do Tipóia, Cid Clay, meu amigo, e a gente botou o cinema. Né? O cinema itinerante, a gente generou por dentro da Cunhaém. Com o Festival Tipóia, grandes nomes se apresentaram lá, né? Inclusive a gente. Eu lembro que a gente teve um show lá que a gente fez no palco 1, palco 2. A gente estava no palco 2, e ninguém. A gente quando subiu com o índio, encheu. E era Ciba, daqui a pouco era Ciba. E a gente conseguiu encher. O organizador subiu em cima, assim, muito doido. O índio e tal, a galera. E realmente, que é um trabalho também que a gente faz forte na música. A gente está tentando se organizar mais a nível de estudo, né, de site, portanto, mas a gente sempre atua muito na espontaneidade, na criatividade, né, no gosto. De estar lá e ver o que dá.
né? E outras vezes repertório, né? Mas ensaio vai passar a ser uma coisa que, pelo menos com algum, né, momento, vai se dedicar um pouco. Né? Entendi. Então, isso lá no Farol da Vila, vocês estão montando já um estúdiozinho lá para a galera que faz também. Ou artistas. Concentrar mais, né? Concentrar a galera ali para assim, treinar. Um mix de tudo, assim. Quem conhece a minha história, eu tenho muitos amigos, perpassa um pouco da questão cabo, né? Até porque a galera convergia em Gaibu, né? Recife, Olinda, Paulista, todo Recife, Lisboa, tudo convergia em Gaibu. Então, isso de uma forma de amplitude, né? Eu sempre trabalhei com pousada, quem me conhece sabe, eu sempre tive pousada, tive lanchonete, tive barraco, fiz prancha, consertei. No Range Luz, consertei a prancha dos gringos, as pranchas vinham para mim. Enfim, a gente sempre se empenhou e agregou outros amigos, Carro Branca, Henrique Laura, a galera, Penduca, a cidade sabe, hoje muitos conhecem, né? Enfim, era um grupo. E outros também, muitos. Mas essa construção ela pode ser refeita, né? Tentar botar um calendário alternativo, né? Eu sei que da minha parte a gente já vem buscando um encontro mantendo, né? Está na edição 27, beirando os 30 já. É um calendário que a gente faz no Cabo, a gente não abre mão, pode fazer em Porto de Galinhas, que a gente faz muito também, pode ser em Recife, mas o Cabo acho que é a base. Pequeno ou grande, acho que a gente tem que manter. O Festival Nacional. O Festival Nacional, que já foi 2 vezes, Eletrobras, né, do Nordeste. E é uma construção, né? A gente sempre sai do zero. Ano a ano, não tem nenhuma estabilidade, né? É uma coisa que a gente também tenta sensibilizar, né? Porque acho que os projetos estruturadores de calendário, você vê, muitos nem rolam mais, né? A lavadeira acabou. A do ProRock que eu escutei, é verdade, você pode até me confirmar. Na verdade, não rolou esse ano. Deu tempo. Assim, mas não é fácil, né? Produzir. De jeito nenhum. Ainda mais com o custo financeiro hoje, né? Quem vai bancar, né? Enfim, mas eu não vejo como bancar, eu vejo como investimento. Né? Os projetos são investimentos. Aí o encontro nacional, ele é itinerante, mas enraizado. E assim, as leis são ótimas, mas um evento nesse porte, porque é de interesse público, é diferente. É uma área de interesse público. E o Estado, de certa forma, ele tem que apoiar, né? E a forma do incentivo. Então, assim, eu vejo nesse âmbito. E tem uma história, né? Foi construída, tem uma história. O encontro mesmo, como esses projetos que eu citei, todos eles têm uma história, cada um na sua dose, né? A gente se abdicou, quando a gente entrou em Pontezinha, não tinha criança jovem dançando, não. Feito a gente vê hoje. E foi uma ação independente. Junto com o município, buscado pela parte de produção independente. Nós foi lá, disputou com outros e muitas vezes venceu, ou não. Mas a gente estava lá, hoje tem uma sambada que acontece, a sambada do Messezinho, que inclusive o Messezinho foi um nome lá atrás e o Roberto fez o renascer. Quando chegou no período, a gente criou o Messezinho, porque era homenagem ao pai dele, o tio dele, o seu Zezinho. Quem é de Pontezinho, muita gente do Cabo sabe, do lado do Palanque tem um bar. Aquele bar era a casa do seu Zezinho. Antes de tudo, era um chafariz, depois virou um palanque de Talma, quando o chafariz foi desativado. E hoje é um espaço físico, né? É limitado, é o único. E a gente fica bastante feliz de ver ações feitas eu comentei, feita a sua, e lá em Pontezinha, lá com o menino, lá com o fofo, lá à frente, andando. Eu sempre disse que toma que a criança é de vocês. Cada um tem que fazer a sua parte. E a gente está apoiando as duras penas. Eu, como pessoa, né,
física e a entidade. A gente não podia estar ausente. De certa forma, o apoio se dá de vários anos, né? E a comunidade sempre estava junto ali, né? Porque lá em Pontezinha, por exemplo, né? Eu sei que você fez muitas amizades ali, né? Eu estou em casa. Está em casa. Eu estou em casa. Aí o Gaibu está em casa. Gaibu, a gente tem a sede e no sítio, né? Eu tenho filhos do Gaibu, tenho 2 filhos. Né? No Cabo eu tenho 3 filhos. Né? Uma filha do bairro e tenho 2 que não estão aqui, né? Até porque a gente sabe que muitas vezes a questão o Cabo é um município rico, mas as pessoas, os jovens, precisam de caminhamento, né? E aí, da parte cultural e da produção, a gente vem fazendo a nossa parte, né? Porque a gente, muitas vezes, mesmo que timidamente, a gente cria um processo, né? É claro que com a continuidade, né? A gente fortalece mais. Mas não é fácil. Então, para hoje, PNAB existir, foi uma luta muito grande. Inclusive, mas tinha acabado no ano anterior, ele tinha acabado com o Ministério da Cultura. Né? Acabaram, a gente se volta Lula. Eu, assim, como gestor, a gente é ponto de cultura do Estado. Assim, é muita coisa no programa, né? Mas, assim, a gente é ponto de cultura desde 2008. No Cabo, tem Centro das Mulheres do Cabo, antigo, primeiro. SOBAC, Associação do Bacamatê, né? o MOCA, eu falo dos certificados lá atrás, né? Hoje tem mais, né? E o Farol da Vila, junto com o CUM. Essa é uma história. São os 4. Né? Bom, aí, novamente, a gente renovou o SOBAC e renovou o Farol da Vila, pelo Estado. Né? E aí, assim, o município. A gente está até. Tem que abrir agora. Tem que abrir. Está entendendo? Não pode esperar mais. Em setembro é a data final, tá? Mas a gente com muito tempo, porque a gente está fazendo muita coisa, um grupo pequeno. Já estou freando mais. Porque depois da pandemia a gente sofreu muito, mas a gente ainda trabalhou muito. Né? Com live, enfim. Eu me lembro que a gente fez uma oficina em Aguardela com um público de longe, 3 caras, assim, todo mundo de máscara, uma pia do lado com álcool e só vídeo. Isso em Aguardela, na aldeia, a gente fez isso. Né? E gravamos aqui no Cabo. Gravamos aqui no Cabo. Fizemos Rock Solidário. Gravamos o Rock Solidário, que inclusive foi um marco, né? Aquele evento assim foi o primeiro, foi um marco. Online, né? Assim. Acho que ficou além da minha expectativa. Qualidade sem contestar 10 e tudinho. Inclusive foi o primeiro. Inclusive, não sei se tem outro. O que teve o de Itapuama, né? Foi Itapuama. Aí esse ano eu não participei, mas assim, a gente. Esse ano não deu municipal não. Você tem ideia, a gente fez um campeonato chamado Pânico Surf. Ele foi há acho que 25 anos, no Metropolitano. Inclusive, existia o Pernambucano Metropolitano, que era o Cabo. Era uma situação que foi a única. Inclusive, o Cabo tem uma das associações mais antigas do Brasil, Surf. Isso. Que é a Associação de Surf do Cabo São Agostinho. Muita gente não sabe disso, né? Mas inclusive, a gente voltou a ser presidente. E não pense que a associação, quando foi criada, e existiu outros presidentes, né? A gente fundou, eu desde a fundação. Mas teve outros amigos que. E assim, não é fácil tocar o surf. Se na cultura hoje a gente ainda respira, mas ainda é uma disputa grande, no esporte não tem opção. Pô. Me lembro que a gente varria o comércio do Cabo para fazer um campeonato. Mas aí, tem alguma previsão de alguma coisa aí para frente? Algum grande festival? Algum grande campeonato? Tem um festival que está em Porto, todo mês. Está na 6ª edição. Consciência Negra todo dia, né? Conjuga todo dia. E tem a Consciência Negra do dia 20 e eu acredito 21, onde a gente vai estar em 2 ações no Nossa Senhora do Roy. Lá em Conjuga, né? Com atrações. Tem alguns projetos que a gente está indo pescar, mas a ação mesmo
forte do ponto de cultura, que a gente tem que dar um gás e aí, de certa forma, convida todo mundo, né? Convida todo mundo. Como é que faz? Vai estar em Gaibu, né? Com certeza. Como é que faz para entrar em contato lá pela... A gente tem... Para conhecer o Rua Mauri Miranda 122. Se botar no Google, vai achar. Isso já está lá no Google. Vou botar aí, pessoal. Quando o Google foi criado, acho que já está no Google. Então, assim, a gente vai ter um calendário, porque esse trabalho nosso como gestor, ele não tem fim, né? A gente tem que estar implantando. A gente vai ter os atendimentos que é público, não tem custo, onde a gente vai ter uma exposição permanente do patrimônio histórico do Cabo. Isso lá em Gaibu, né? A cada 22 anos, Ruínas e Monumentos, né? Esse nome foi dado quando a gente... Realmente, o Cabo tem muitos monumentos, né? Mas naquele momento já estava tudo em ruína, a gente botou esse nome, né? Ruínas e Monumentos. A gente viu uma ruína, mas era um monumento, pô. Entendeu? Então a gente... foi o primeiro projeto que foi mecenar e lembrar que, como a gente não faz nada sozinho, primeiramente Deus, né? E a gente teve grandes vitórias. Eu fui atrás daquele imóvel lá. Uma empresa genuinamente cabeça. Finado Leão, Deus tenha. Jomar, Finado Ciba, que eram pessoas de visão, né? Empresários cadência. Antigos no ramo. Pessoas sérias e de visão. E a gente conseguiu botar esse projeto no catálogo em pauta, né? A gente rodou exemplares, distribuiu e fez ainda o filme. O filme consegue ver no YouTube, Farol da Vila. Tem uma série de filmes lá. É free, né? No YouTube. É dele, é free. Pode seguir. No Instagram. A gente está sempre postando. Tem um pouco do todo dia, não tem edição, é cru. Às vezes sai ruim, sai embaçado, é uma prestação de contas. É o natural, né? Saiu ruim, ferrou. O som está gritando, não posso fazer nada. Foi lá, mas a gente tenta melhorar. Inclusive, a gente com equipamento, né, melhor, porque tem um custo. Quando a gente faz um show, a gente tem que filmar e documentar. Né? Aí, pessoal, se liga aí. Dica do nosso produtor aí, Marcos Sulfa. Que é uma coisa que, em off, a gente não precisa fazer ainda no Cabo, tá? Não aí. Né? Mas aí fora precisa. Se não tiver, não recebe. E a gente vem fazendo isso para que o próprio artista se veja. Principalmente. Porque eu não vou dizer para tu que tu tá ruim. Tu tem que ver, meu irmão. Agora, se tu ver, tu achar que não tá ruim, né? Mas o pessoal vem melhorando muito, muito. Inclusive, a gente vem fazendo shows épicos. Né? A nossa participação 100% cabo, ou às vezes mix, porque a gente tem um grupo do mestre que é um mix. Tem a Olinda, tem a Guardela, tem cabo, tá entendendo? Mas assim, a gente vem levando o nome. Inclusive, a nossa Ciranda, a gente estava tocando na FENEARTE, né? Com os meninos aqui, na Filarmônica, lá, numa base. A menina que tem 16, agora não está mais aí, Maria, e que a gente fez como cantora. Ela é cantora de brega. Isso não tem que cantar Ciranda, pô, a voz é muito. E a gente é um trabalho. Jujuba, não sabe? Mas eu escutava ele tocando na secretaria e ele dizia: tu vai subir no palco, a gente botou ele no palco. E ele vem se destacando. Ele é animado, vem se destacando, ele canta bem, faz umas performances. Mas isso tudo é um laboratório, é um trabalho. Né? A gente sabe que a gente tem performances aí que é retocado, né? Isso feito com o mestrado preto, o Índio Martins, da Guardela, né? A própria Filarmônica do Cabo, tocando, né? A gente conhece e sabe que, para quem está aí fora, de certa forma, quando a gente chega, a gente faz efeito. Isso é importante, todo mundo fala bem, se contagia. A gente estava com a lista dos 8 machos no mercado do Barra Branca, lá em Bezerros. Ninguém ficou parado. Eu vi a reação, eu cheguei bem antes, a gente montou toda a cena, a galera da produção dele lá estava lá, tal, os cabas chegou, a gente, camarim e tal. Quando foi chegando, foi com o povo, né?
Quando ele entrou, tocou a primeira, tocou a segunda com 100% do espaço estava se balançando, no mínimo se balançando. E foi massa. E era o carro, né? Além de doido baixo, nota esse nome, né? Era o carro, né? Então, um pouco de pontezinho em Serra Negra, 20 minutos, mas deixou o nome. Deixou o nome. Entendeu? E os mestres do público, né, do Rick, a gente ainda tem uma agenda de show, vai estar com o Caruaru, com Galo Preto, Caruaru, dia 6. E tem, dia 31, tem 2 shows. A gente tem a Neta de Selma, no palco da Cultura Popular. E tem Paulo Henrique dos Oito Baixos. Paulo Henrique. Nossa, questão de Aguatão. É um menino novo, não é que toca muito baixo, né? E a gente está, assim, incentivando, abraçando a causa, né? Muito baixo e. É raro, né? Se ver. É raro se ver, né? E eu tenho um capítulo assim legal, sabe? Porque, assim, meu pai nasceu no dia 23 de junho. Dia de São João. Inclusive, João Salles também, no caso. João Salles, meu amigo. Um abraço, João. Você sempre curte. E aí, a gente teve esse berço. Né? Eu, na realidade, eu comecei a me envolver com arte ainda guri, que a gente fazia teatrinho de boneco e circo para as outras crianças, né? Em casa. Né? Eu e meu irmão, eu tenho um amigo na rua, a gente se juntar com o moleque. E depois começou a promover festas. Aí, eu não sou cabense. Muita gente nem sabe disso. Né? E para mim, assim, eu sou cidadão. Não é do nascimento, né? Mas assim, tua cidade, tanto tempo ali que a gente construiu junto, viveu junto, né? A galera nem pensa nisso, mas acha que é. Tua cidade natal. Mas eu tenho filhos de cabeça. Não é Recife? Eu sou de Recife, assim, Recife, na Boa Vista. Eu sou do bairro São José, assim, da Gêmea, né? Mas nasci. Depois fui para Olinda, deu uma passagem muito boa para Olinda, sou amigo lá na casa lá. E estudei com o Paulo Daniel, pô. Paulo Rafael. Né? O guitarrista é o seu. Eu estudei junto lá. Ricardo Figueiredo, uma galera mesmo, das antigas. Aí conhecia Robertinho de Recife. Amigo de Lito, que era irmão de Robertinho de Recife. Então, assim, Robertinho do auge, né? Já foi do Zé Ramalho, a nada da TV. Eu me lembro perfeitamente dele. Ele está diferente, né? No estúdio de São Paulo. Mas aí sempre escuto, né? Tem na CDC lá, eu toco a moda do Pilha, mas tem Robertinho de Recife, tá ligado? Então, assim, e aqui no carro eu conheci Ney, tive muitos amigos aqui, né? Da música, né? João Salles, que está aí na ativa, bem, graças a Deus. Burião, quem lembra de Burião? Eu me lembro que eu chegava em B6, nas antigas, e tinha um rio, tinha um bar, a galera tomando banho, mergulho e tomando uma. E isso não tem mais, né? Não tem mais. Aliás, assim, os espaços, tem importantíssimo isso, né? Eu tinha isso em Bar da Piaba, não sei como é que funciona. Boa pergunta. O Bar da Piaba, né? Lá em cima. Engenho Novo, né? Engenho Novo, o Clube de Campo. O Clube de Campo ali já desativou, né? Caiu, e a gente resolveu ali funcionando. Eu lembro. Funcionou. Eu fui também. Na Boia, na Copérnico, né? A destilaria do carro. O SESI velho, né? Nosso amigo Marcelo estava sonhando. Das antigas, viu, gente? Isso é das antigas. Eu já aluguei som do Marcelo para fazer show de rock. Graças a Deus, esse passaporte, Marco Sufre, é o passaporte. Me deu acesso na Torrinha, na Bela Vista, na Toca, no Mauriti, Bairro São Francisco, na Chanequinha. E para mim, eu fico muito satisfeito, porque isso é uma honraria, né, velho? Mas isso por muito trabalho, muito envolvimento, por respeito. Existe a divergência, claro, como em tudo, mas eu acho que se eu ando no centro do Cabo, eu vejo o Max Sufre, eu fico legal, sabe, velho? Eu me sinto muito bem com isso. Eu acho que consegui, ninguém é perfeito, mas consegui plantar o bem, né? Fazer essas amizades, né? Que é importante. E isso, acho que nosso potencial que a gente tem, a gente pode ter as ideias, né? Mas a gente tem que ter esse solavanco.
são essas amizades que a gente constrói, né? Ema, aí, de toda essa experiência aí, a dica para você dar para a galera que está querendo ser artista, que quer subir no palco, que quer ganhar o mundo aí como cantor, como eu acho produtor. que primeiro é ter vontade, né? É como parar de fumar. Você não consegue, né? Eu sei isso muito bem. Eu não conseguia, mas eu queria. Então já é o primeiro passo. Eu quero subir, quebrar o. Não sei qual é o limite, cada um tem o seu limite, né? Por exemplo, hoje eu trabalho no meu limite, muito, porque eu busquei isso, né? São muitos anos, a gente já sente um pouco o peso, né? Não que eu não tenha vitalidade, eu acordo cedo, no tarde, vou, a gente está sempre. E eu faço 100% do ano isso. Todo dia eu tenho que fazer. É incrível, né? Porque eu monto uma agenda por dia, quando eu chego no escritório, já estou com outra. É outra agenda. Aí a cada dia eu tenho que. Você está entendendo, bicho? Mas esse é o processo de quem busca. Eu acho que o sol, ele nasce para todos. Né? Mas se eu sou artesão, se eu sou músico, se eu sou o que for, você tem que ter foco. E aonde você quer chegar, né? E para isso você vai ter que ser todo dia, meu irmão. Dedicação, perseverança. Disciplina, né? Fé, primeiramente, né? Porque a gente é só instrumento. A gente pode ter as ideias, mas se Deus não. Pode até subir, mas aí depois a base cai, né? Então a gente tem que fazer procurar agir com dignidade, né, Pedro? Em tudo que a gente fizer. Quando eu vou para Águas Belas, eu participo das oficinas, em tudo que a gente faz. Às vezes eu tenho que ficar lá no escritório, lá na pousada, porque tem o cotidiano, né? Tem documentos que chegam, tem documento quando para assinar. Mas, basicamente, eu gosto de estar lá. Porque se você que é o artista, você sabe qual é o seu olhar, né? E aí, chegar vai ser uma consequência. Se você luta todo dia buscando aquilo ali, eu sei que as adversidades são muitas, você só não pode desanimar, né? Seguir em frente, eu quero isso, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Vai se destacar, vai ter que se inserir. Tem já os editais que são pontapé hoje, né? Pontapé, se você tem uma história, está construindo essa história, documente isso, né? Se insira mais nesse contexto, cria uma exposição, né? Num show lá você fotografa e filma tudo, bota no seu blog, dali você começa a dar a cronologia do seu sucesso, né? E aí os convites, a articulação, a amizade, os eventos certos, eu sei que em cima disso tudo aí tem a obra de Deus, né? Porque quando Deus manda, velho, é uma coisa assim, só sabe quem. E Ele manda, né? E a gente tem que cultivar isso, né? Cultivar sempre o bem, Deus, o bem e rock and roll, né? E rock and roll. É isso, galera. Marco, agora a câmera é sua, fica à vontade, manda um recado, diga como faz para encontrar a rede social, enfim, fica à vontade com você aí. A câmera é sua. A gente tem o Instagram, né? Instagram, @ Farol da Vila, tudo junto, um L só, Farol da Vila. E aí a gente se comunica por lá também. E a gente publica muito o que a gente vai fazer